Será criada uma nova instrução normativa, que já está sendo aguardada pelos bancos que oferecem essa modalidade de empréstimo. Assim, quando o novo sistema for implementado, o segurado não terá que ir a uma agência para solicitar o recurso. Após a divulgação da norma regulamentadora, as instituições financeiras que trabalham com o crédito consignado terão um prazo de 60 dias para se adaptarem às novas regras. Mudança na contratação do empréstimo consignado. Como mencionado, o objetivo é permitir a contratação do crédito consignado à distância, ou seja, sem a necessidade de o segurado ir até uma agência bancária. Além disso, com a biometria, os aposentados e pensionistas terão acesso a empréstimos mais seguros, sem riscos de fraudes. Por exemplo, a mudança também aumenta as opções nos serviços de identificação, que deverão se adaptar para aceitar um novo meio de contratação do empréstimo consignado, como os próprios sistemas biométricos dos bancos. No entanto, é necessário que sejam enquadrados nas exigências definidas pelo INSS. Como vai funcionar a biometria do INSS? Na prática, a biometria funcionará como uma espécie de assinatura do aposentado e pensionista. Entretanto, para que o crédito seja liberado, ainda será exigida a apresentação da documentação oficial, como cadastro de pessoa física, CPF, e um documento oficial e original com foto. Por fim, as alterações também prevê a possibilidade de acesso ao crédito sem biometria, porém, para isso a contratação do empréstimo consignado deve ocorrer exclusivamente no banco, instituição financeira ou canais eletrônicos da instituição, lembrando que a contratação por ligação telefônica não é permitida pelo INSS. Reajuste no crédito consignado do INSS. O órgão também anunciou a atualização na taxa de valores do empréstimo consignado. Agora, os segurados poderão solicitar um crédito até 1,6 vezes maior que o valor do benefício. De acordo com a determinação do Instituto, neste ano, os beneficiários terão um aumento de R$ 90 na margem do consignado. Lembrando que a margem consignável é de 45%. Benefícios do crédito consignado do INSS. A saber, por meio do empréstimo consignado do INSS, o segurado pode obter diversas facilidades. Portanto, confira quais são. O segurado pode fazer saque em dinheiro de até 70% do limite do cartão. O cartão é sem anuidade. O segurado tem descontos em redes de farmácias associadas. Tem o prazo de 40 dias para pagar a fatura mensal. O empréstimo oferece seguro de vida e auxílio funeral sem cobrança adicional. Surpresa total, o saque que ninguém estava esperando para quem tem carteira assinada. Trabalhador deve observar as regras para ter o benefício. Existem algumas situações onde é possível solicitar o saque extra do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Normalmente esta situação acontece quando o trabalhador desenvolve alguma doença que o incapacite fisicamente. Todavia, é preciso comprová-la, através de alguns documentos. Analogamente, o trabalhador pode sacar seu saldo do FGTS em relação a outras questões, diferentemente da habitual demissão sem justa causa e financiamento imobiliário. Quando o profissional apresenta uma doença grave, ele pode consultar se pode ou não receber o benefício relativo ao seu fundo. O saldo disponível no FGTS pode ser utilizado em uma situação de emergência, no caso, de enfermidades incapacitantes. O dinheiro pode ser resgatado respeitando algumas regras que devem ser consideradas. Há uma lista com estas doenças no qual o trabalhador pode observar para ver se tem o direito ao saque. Ademais, o trabalhador, para ter direito ao benefício, deve apresentar alguns documentos como cópia do exame médico, laudos e dados clínicos, que comprovem as enfermidades. Ele deve preencher o relatório médico de doenças graves para solicitação do saque FGTS. Lista de doenças: alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, doença de Paget, hanseníase, hepatopatia grave, nefropatia grave, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa, HIV/AIDS, neoplasia maligna em estágio terminal. Documentos necessários: o trabalhador deve apresentar uma série de documentos para sacar o FGTS. É possível baixar o formulário do relatório médico de doenças graves para solicitação do saque FGTS no site da Caixa Econômica Federal.
Ele tem a validade de 1 ano e deve possuir a assinatura e o carimbo do médico. Como falado anteriormente, o trabalhador deve apresentar cópias de seu exame médico, laudos e dados clínicos relacionados à doença grave. Ele também precisa apresentar documento de identidade, CTPS, ou um documento que comprove seu vínculo empregatício. Se for dependente, ele deve comprovar sua situação. Como solicitar o benefício do FGTS? Analogamente, para solicitar o benefício do saque extra do FGTS, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS. Em seguida, ao abrir o app, ele precisa clicar em Meus saques, depois em Outras situações de saques. É preciso selecionar a opção Doença grave, terminal, ou órtese ou prótese. Logo depois, deve-se informar o nome do trabalhador acometido ou portador da enfermidade, que pode ser o titular, ou o dependente. É preciso ler todas as informações e observar a documentação necessária e clicar em Solicitar saques FGTS. Em seguida, deve-se cadastrar uma conta bancária. É necessário que a conta em uma instituição financeira esteja no nome do titular. Depois, deve-se fazer o upload de todos os documentos. É importante garantir que eles estejam em ordem e anexados. Confirme a ação. A Caixa, com posse de todos os dados, irá validá-los, e se for aprovado, o dinheiro será depositado na conta. Se o trabalhador não conseguir solicitar o benefício do saque extra do FGTS relacionado à sua doença grave, através dos aplicativos, ele precisa ir a uma agência da Caixa próxima à sua residência. Aliás, é necessário que ele leve consigo toda a documentação necessária para entrar com o pedido. O que fazer se o benefício foi negado? Pode acontecer de se negar a solicitação feita pelo trabalhador. Em síntese, o profissional pode estar acometido por alguma doença grave que não está prevista em lei e receber uma resposta negativa sobre a sua solicitação. Neste caso é preciso buscar a proteção de suas garantias constitucionais na Justiça. A princípio, o trabalhador deve buscar o auxílio de um advogado especializado neste tipo de processo. Dessa maneira, ele terá grandes chances de ter seus direitos reconhecidos judicialmente. Se houver uma urgência, devido a uma doença grave, pode-se utilizar a ferramenta jurídica tutela de urgência. Sendo assim, o processo é acelerado, o órgão judiciário deve tomar uma decisão sobre o caso, evitando que o atraso cause algum dano irreparável ao trabalhador. Em casos de perigo de vida, a tutela de urgência pode agilizar a concessão do saque extra do FGTS ao seu beneficiário. Em conclusão, o saque extra do FGTS pode ser vantajoso em casos de necessidade. Mesmo se a enfermidade